Como é bom estar com você, juntos refletir sobre vida, saúde, espiritualidade, cromoterapia, temáticas tão interessantes, e aqui fazendo algumas relações energéticas, espirituais. Eu vou aqui compartilhar com você conteúdos assim, do quão as energias positivas elevadas estão cerceando o nosso processo presente o tempo inteiro, porque a gente, quando estuda a metafísica da saúde, a gente tem como raiz causal, fonte, o nosso ser gerando aquilo que está no nosso caminho, que a gente atrai na nossa vida e que se manifesta no corpo como somatização. Então é a metafísica da saúde. Mas tem também um contexto espiritual, energético, que a gente tem um olhar metafísico para os fenômenos. E sempre que eu estou numa experiência de viagem, por exemplo, eu procuro o olhar metafísico daquele movimento, daquele processo. E um que me chama realmente muita atenção e corrobora com essa consciência de que o bem monitora todos os caminhos da humanidade, da nossa vida, e está realmente modelando, é quando estamos diante de um glaciar. Lá na Patagônia temos glaciares. Perito Moreno, em El Calafate, os glaciares que nós temos também lá em Ushuaia, próximo à cidade, temos alguns glaciares, e de frente ao glaciar as experiências realmente são incríveis, porque um glaciar ele é formado da neve da cabeceira, lá do alto, né, da origem do glaciar, que é no alto de uma montanha. Ali a neve cai com muita intensidade. Essa neve ela vai se condensando e vai se movendo. O que define glaciar é exatamente, né, a presença, né, da neve já congelada por anos, por décadas, tá? Então nós temos aqui na Patagônia glaciares centenários. Os milenares estão na Antártida, tá? Que são centenários. Então 500 anos, 800 anos. Agora na Antártida 2.000 anos, né? 4.000 anos, 3.000 anos, 1.000 anos. Tá? Então nós temos aqui na Cordilheira Darwin, por exemplo, nessa região dos Andes, na Cordilheira dos Andes tem a Cordilheira Darwin, e na Cordilheira Darwin tem muitos glaciares. O que acontece? A região, né, das Cordilheiras Darwin, Patagônia, é a terceira maior fonte de água doce do planeta. A primeira é a Antártida, a segunda Groenlândia e terceira essa região da Patagônia. Então, como fonte de água doce, né, do planeta, tem muita energia espiritual elevada, positiva ali. Então, à medida em que existe né, o gelo, a neve cai, condensa e se move. O movimento do glaciar vai até o ponto que a gente vê do glaciar, onde ele é deslocado, aquelas paredes, né, de gelo que caem, e ali ficam derretendo nos fiordes que desemboca no mar. Nós não temos iceberg desprendendo dali, porque os glaciares, eles acabam tendo um grande pedaço de gelo que se desprende, mas ele acaba tendo um caminho pelos fiordes, até chegar no mar não chega mais, né? Os enormes blocos de gelos, que você tem aí, a questão desses blocos de gelo já são gelos milenares que se deslocam no próprio oceano. Já nessa região ali os fiordes vão descongelando e não chegam até o mar como grandes blocos de gelo. Você, navegando pelos fiordes ali, você vê o gelo boiando em diferentes tamanhos, tudo, mas é um processo de degelo e até que chega no mar. Então, o que acontece? Essa neve que cai suave, condensa e move. No movimento do glaciar, ele vai arrastando, né, minerais.
Ele vai arrastando, tanto que quando você está caminhando ali naquelas praias, né, dos fiordes que você tem ali na Patagônia, os blocos de gelo, às vezes parado ali, você vai lá, tem uma pedra cravada. Aquela pedra foi removida lá do alto de uma montanha, então ele vai fazendo todo um contorno, ele vai remodelando. E tudo que a gente vê ali foi modelado pelo gelo, pelos glaciares, que vieram, recuaram e nisso modelaram. Aí a vegetação ela vai desenvolvendo até próximo ao gelo, você vê do lado tem vegetação. Até assim uns 5, 10 metros de um glaciar ali na montanha, você vê vegetação próxima a ele, porque a vegetação começa a desenvolver tudo e existe esse movimento. Então quem modela aquela região, aquela área toda, aquelas montanhas, aquelas fendas que se formam fiordes, onde a água ali vai vindo do oceano e levando para o oceano a água do degelo dos glaciares, então você tem essa modelagem sutil, aos poucos, com movimento, né, suave. A gente vê o quanto o vento também, que parece não ter força nenhuma, a força que ele tem. Naquela região da província de Chubut, em Esquel, tem uma chamada pedra parada, né, que é realmente uma pedra com, acho que tem 100, 200 metros de altura, só ela, no meio daquela vegetação de estepe, só ela ali. E ela foi modelada, né, pelos ventos. Os ventos modelam. Val Capelli, vento, os ventos, as águas, né? As águas vão e o vento são coisas sutis, suave. Não precisa ir muito longe. Quando você vai aqui para Vila Velha, tem os arenitos. A modelagem dos arenitos é a água, o vento. Né? Então nós temos forças que aparentemente são sutis, tênues, desenvolvendo conteúdos poderosos, imensos. É incrível como a gente observa que a sutileza da energia elevada, da espiritualidade elevada, é quem modela tudo. Quando você fala um mentor, um espírito evoluído, é como você falar a neve, a chuva, o vento. Aquilo que é sublime, suave, vai desenvolvendo, modelando, alterando e constituindo o que a gente vê bem sólido e definido. Olha que coisa, né? Nós temos, por exemplo, uma condição em que a gente acha que, né, são as grandes tormentas, as grandes ações, né, como as grandes máquinas que o homem constrói para fazer grandes construções, mas a natureza com seus fenômenos sutis, suave, determinante e poderosa sobre qualquer circunstância. Aí que a gente vê a espiritualidade age na sutileza, a espiritualidade elevada está monitorando o processo de transformação planetária e humano também, de outras hordas animais. Tudo tem um cuidado, uma espiritualidade, tem um monitoramento, tem um acompanhamento. Não pense que o caos toma conta, que o mal lidera. Nenhum mal tão grande quanto, por exemplo, o Império Romano, que arrasava toda a região, dominava os povos, a cultura e impunha seu regime romano. Nem o Império Romano, né, tão consistente, forte, perdurou por mais de 500 anos. Enquanto que o bem, você pega as palavras de Jesus, né, a pregação dele, perdurou por 2000 anos, ainda está vivo na sociedade, nas religiões. Então, o mal, ele faz escândalo, mas o bem é suave e é perene. O mal, ele é temporário, o bem é duradouro. Tanto que o que define praticamente o bem e o mal é o prazo de validade, o tempo de existência. Uma coisa mal feita, uma coisa enveredada para o mal, uma coisa negativa, olha, acaba logo. A nona dizia, lembra-se o ditado nônico? Eu gosto dos ditados nônicos. A mentira tem perna curta, né? É verdade, né? As coisas se revelam, o bem sobressai. No final, tudo acaba bem. Então existe, né, uma coisa em que, se você estiver nessa onda sublime, suave, sutil,
você tem uma extensão. Quer se dar bem na vida? Faça coisas que gradativamente, sequencialmente, aos poucos vão melhorando. A gente quer uma coisa que de pronto, de bate-pronto já bombe, né? Alcance uma coisa. Vamos num crescente, vamos num constante, vamos permanecer nessa atitude, nessa situação, fazendo certas coisas. Isso é fundamental. Eu estou na área já há 30 anos, né? Ali na Luiz Góes, fazendo o meu trabalho, e eu tive pessoas que passaram no curso comigo, lá atrás, era o cromoterapia, Val Capelli, olha, veja, a minha menina hoje está com mais de 20 anos, eu fazia curso com ela pequenininha, minha própria filha, ela participava da aula de cromoterapia com 3, 4 anos, ela ficava sentadinha lá fazendo desenho, né? E hoje ela está com 20 anos, e hoje eu vejo pessoas que há 15, 20, mais de 20 anos voltam a estar junto, a estar acompanhando, a estar fazendo um curso, a estar, olha, tenho acompanhado você, agora vim fazer esse curso que eu achei muito interessante. Você vê, é aquela coisa realmente de permanecer fazendo o que faz, permanecer no caminho que você escolheu, permanecer naquilo que é da sua alma. Isso é fundamental. Então, nós temos todo esse horizonte para que a gente compreenda que a manutenção, a persistência, a intensidade, a continuidade é extremamente saudável, positivo e nos leva aos resultados concretos. Se não fosse o prazo de validade do mal tão curto, seria a melhor coisa do mundo. Porque de bate-pronto tudo chega em 100%. Mas é por um caminho torto, é de uma forma ruim, e a hora que cair a casa, a hora que as coisas derem mal, gente, realmente não tem como você se manter, aí desmorona tudo. Eu tenho, das experiências de viagem, a gente sempre traz novas consciências sobre aquilo que a gente vê. E indo naquela região da Argentina, onde os indígenas ali têm toda a cultura, estão fazendo com o indígena, numa das viagens do lado argentino, ele foi falando como a tribo dele caçava, como era a cultura indígena dele. E aí ele mostrou a armadilha do tatu. Então, como eles pegavam o tatu? Eles pegavam a armadilha do tatu, que é um formato cônico, coloca na toca do tatu, e quando o tatu sai, ele entra no cone, e não tem espaço para ele dar a volta e sair. A entrada está aberta, escancarada, não fecha. Mas não tem espaço para ele dar a volta, e o tatu não anda para trás. E ele é pego por isso, por não conseguir dar ré, andar para trás, voltar atrás. Aí a analogia que se faz disso, que é a visão metafísica da interpretação desse movimento, é que na vida nós podemos voltar atrás. Então nada representa uma armadilha que nos abate, porque sempre a gente pode voltar atrás. Exceto numa condição, na criminalidade. Porque aí você tem ficha suja, aí você se envolve com pessoas que você vai ser um arquivo vivo, não dá para voltar atrás. Mas se você cometer todos os erros, os maiores erros, dentro do bem, tentando fazer sem ir para um lado criminal, sem ir para um lado do mal, e tudo der errado, você recomeça, retoma, volta na estaca zero. Agora, se você matar alguém, se você traficar, aí você vai para um caminho que não tem volta. Tá? Agora, puxa, errei, me dei mal, foi um tiro no escuro, um furo na água, escorreguei na maionese, me detonei. Recomeça, sempre nós podemos recomeçar. Tem muitos horizontes para recomeçar. Eu costumo dizer que quem viaja amplia o horizonte e concebe que a vida existe em outro lugar. É claro, Val Capelli, eu vejo pela rede social, eu sei que tem cidades e cidades em muitos lugares, e sociedades e experiências, mas você não sentiu a experiência ainda. Quando você vive, está num lugar diferente, interage com aquela comunidade, aquele pessoal local, você concebe que existe um mundo, existe vida além da cidade onde você vive. E se tudo cair ali, você recomeça tudo outra vez em outro lugar. Olha, gente, isso evita até o suicídio, porque se eu ver que a minha vida acabou, que nada mais dá certo, que eu não tenho mais ambiente para retomar nada em nenhuma direção,
a minha vida acabou. E aí realmente, às vezes, até a tendência suicida nesse sentido. Agora, se eu digo, vou para outro lugar, vou começar em Palmas, no Tocantins. Estive lá quando estava começando, foi uma grande febre, porque se tornou, né, a capital de um estado novo, então começou a crescer, desenvolver, super promissor. E aí você vai lá, recomeça, atuando, levando seu conhecimento, fazendo novas amizades, as coisas vão. Eu vou para Cuiabá. Depois você chega em Cuiabá, instala lá, vai procurar o que fazer, começa a fazer alguma coisa, né? E tudo começa a desenvolver novamente, você recomeça. Se a vida perdeu sentido, se eu teve muitos furos na água, se eu esgotei todas as minhas chances, eu ainda posso começar tudo de novo no outro lugar. Desde que você não leve nas suas costas um crime, né? Um tráfico, daí realmente é como a armadilha de tatu, você caiu, não pode voltar atrás. Porque aí você já se comprometeu demais só na outra encarnação. É difícil você retomar depois de ter entrado no mal. É muito difícil. Não é impossível, é difícil. Porque depois, né, o próprio meio já não é interessante te perder ou você sair. Você tem que quase que decantar por muito tempo até que você não põe em risco mais o que você conhece, que você já vai noutra e é respeitado, e aí você enfrenta a dificuldade de começar com o que você carrega, né, de termos de ficha, de histórico criminal, é complicado. Então, tenha certeza que o caminho do bem pode dessa vez não te levar ao melhor resultado, mas acredite, o caminho do bem é sim a certeza de bons resultados. Nessa direção, em outro caminho que você tomar, ou ainda em outro que você fizer, as coisas vão. Então é gostoso isso, a gente pode abrir novos setores, novos horizontes, né? Eu, por exemplo, eu trabalho com terapias, onde atendo dentro da integrativa, com aconselhamento metafísico, com cromoterapia, tá? Também sou formado como psicólogo, eu atendo na psicoterapia como psicólogo, porque na comprovação, vai chegar um momento em que um estudioso da causa emocional, eu vou precisar da psicologia, para poder formular um conceito e comprovação de alguns aspectos, né? Para isso eu já tenho a formação em psicologia nesse sentido. Para que se eu for fazer uma comprovação de um contexto emocional na somatização do corpo, com a psicologia eu consigo fazer essa comprovação, né? essa área minha dentro da psicologia. Então eu tenho atendimento individual como psicólogo, como uma integrativa, como aconselhamento metafísico. Às vezes a pessoa tem uma sessão para saber o que ela está fazendo com ela para ela ficar doente, né? Então tenho a terapia, a Gleides também, né? Minha esposa já de mais de 20 anos que estamos juntos, companheira de trajetória e juntos fortalecendo e mantendo o nosso trabalho nessa direção, uma alma amiga, um ser que eu amo, que está sempre caminhando do meu lado. Ela é psicóloga e atende também, ela faz mais atendimento, aí cuida também de viagem, mas ela tem uma agenda de atendimento maior. Eu faço atendimento, tenho uma agenda já que não tenho disponibilidade, porque são poucos horários para bastante procura, e a Gleides já consegue atender, que ela tem mais horários e consegue atender a procura. Mas fazemos terapias também, tá? E além de terapia, cursos, essa conscientização, além da área de cursos que eu sempre estou fazendo. Vou ter um agora, né, em setembro, 2 aulas de segunda-feira sobre metafísica das profissões, para você compreender o que você aprende espiritualmente atuando profissionalmente, o que uma profissão acrescenta espiritualmente. Fundamental, metafísica das profissões, são 2 aulas de segunda-feira online, ao vivo, interagindo comigo. Então faço cursos também, sou escritor, escrevo, tenho livros, estou sempre fazendo novos projetos de livro, novos textos e novos temas, desenvolvendo isso tudo. Atuo também, né, organizando grupos junto com a Gleides, nesse sentido, né, coordenando grupos de viagens. São experiências que a gente promove de viagens. Se uma área não der certo, eu já fiz tantas outras coisas que não deram certo, aí a gente vai fazendo outra, para com aquilo, aí retoma, e se as coisas ficaram meio que mal fechadas, a gente vai depois fechando melhor, vai resolvendo lá para frente, mas começando de um outro jeito. Então ao longo, né, de toda a trajetória, hoje com quase 60 anos, estou com 59, em fevereiro eu faço 60, desde os meus 14 anos já estava me movendo, né, aos 15, 16 atuando,
e dali para frente sempre em diversas áreas, já atuei em várias das mais variadas. Quando eu digo vamos falar de metafísica das profissões, eu conheço o ambiente de trabalho, de atuação, e o desenvolvimento, e o que a gente angaria daquilo, o que espiritualmente aquilo contribui. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu atuo, né? Ela coloca, eu vivo para trabalho, aquela pessoa é materialista, o espírito dela não está evoluindo, ela está perdendo uma encarnação. Nada disso. Tudo está sendo de bom proveito, porque ela está aprendendo ao lidar com uma área profissional. Você está aprimorando componentes e conteúdos espirituais. Você está crescendo espiritualmente, atuando profissionalmente, ainda ganhando dinheiro que garante uma existencialidade digna, próspera. A tua alma está crescendo, né? E você está prosperando, atuando naquele setor. Então, aí você peraí, eu passei de uma área para outra, o que eu precisava aprender quando atuei ali, e o que isso serve para o próximo caminho que eu vou, né? A vocação, essa busca pela vocação, qual é a minha vocação? Né? Como eu encontro a vocação? Como psicólogo, a gente tem a área de testes vocacionais para descobrir, né, através de trabalhos específicos, essa questão da vocação. E como é isso? Como eu acho a minha vocação? Como eu encontro o meu caminho? O que depende de mim? O que eu preciso olhar para a vida na direção que ela está me dando? Então essa consciência toda, ela advém exatamente da metafísica, que é a busca da causa raiz das profissões, que é esse ganho espiritual. A gente evolui atuando numa área de atuação. Eu vejo, por exemplo, como metafísica da saúde, às vezes eu vejo a pessoa que me traz uma questão de doença, e que eu tenho a visão metafísica da saúde, de qual é a emoção, o que está causando aquilo e a trajetória, né, o que ela precisa fazer para transformar aquilo, para sair daquela direção. E aí às vezes eu pergunto, o que você trabalha, o que você faz profissionalmente? Gente, o que ela faz é tudo o que ela precisa emocionalmente para reorganizar o seu interior e reconquistar a saúde perdida do padrão metafísico que ela alterou. Olha só, é uma coisa curiosa, porque a gente tem uma discriminação. Eu lembro, venho de trajetória, né, espírita e tal, parece que quem evolui é quem vai no centro, quem está no centro, né, quem está ali com todo aquele trabalho espiritual. E eu digo que não é só aquilo ali. Não, na vida também se evolui, se desenvolve e cresce espiritualmente. Inclusive, gente, a maior prova de não fazer maldade, né? De não corromper. Nossa, que tentação, gente. Se eu faço uma jogada dessa, vai render muito, mas vai causar o quê? Nossa, gente, vai ser assim, bem prejudicial para o ambiente, para o meio ambiente, para a sociedade, para pessoas. Aí lesamos os outros para ter ganho maior. É uma grande prova do nosso conteúdo espiritual, do nosso conteúdo interior. Então, eu quero ver se você realmente tem uma condição emocional, espiritual do bem elevada quando entrar dinheiro na parada. Quando entrar a concorrência, a competição profissional, aquela questão toda do trabalho, que entra o ego, entra o orgulho, entra a vaidade, entra a ganância. Meu Deus do céu, é um território, gente, de grande prova para a nossa evolução, muita prova, e que às vezes a gente acaba, né, negligenciando ou alterando. Então, tá aí, você pode realmente mergulhar nessa consciência da metafísica da profissão. O que você está fazendo profissionalmente é o que você precisa espiritualmente, que tudo, né? Isso é maravilhoso, gente, isso é fora de série. Então você tem aí essa oportunidade de estar evoluindo, crescendo e desenvolvendo através do que você está fazendo. Venha fazer esse curso comigo, são 2 aulas, gente, 2 segundas-feiras online, assiste depois que é gravado, é pela plataforma Zoom. Para saber mais a respeito, entra no site valcapelli.com, valcapelli.com. É o nosso site, lá você vai ter esse curso, ou pode mandar uma mensagem para o WhatsApp ou telefonar no horário de atuação no espaço. Nós estamos de terça a quinta, das 13 às 19.
Fora esse horário, manda uma mensagem pelo WhatsApp. O número é o mesmo, não põe 9, muda 9, nada. É o 5072-6448. Se você telefonar, cai no fixo lá no horário comercial, tem a secretária eletrônica. Se você mandar uma mensagem no WhatsApp, a gente te retorna pelo WhatsApp. O número, então, 11 São Paulo, 5072-6448. 5072-6448. E em abril do próximo ano, nós vamos ter uma experiência de viagem para Foz do Iguaçu, que é uma imersão nas cataratas no Hotel Belmonte, que é o Palacete Rosa. Vai ser em abril de 24. Já estão abertos aí os lugares para você fazer parte desse grupo. Entra no valcapelli.com/viagens ou mande uma mensagem para 1150726448. Fico por aqui, um beijo na alma, carinhoso abraço e até o nosso próximo encontro.